E sejam bem-vindos a mais um Tarot News. Hoje vamos ter uma convidada especial, mas antes disso temos Débora Jazini em São Paulo, Brasil. Viva Débora! A começar São Paulo, que está a começar a entrar no verão, né? E nós aqui a começarmos a despedir-nos do verão. Mas, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso Tarot News. Hoje temos uma convidada especial que vai falar sobre algo super mega estranho, que eu nunca ouvi falar, mas a Valéria vai-nos explicar todas estas coisas que ela já vai dizer o que é que faz. Mas, antes disso, Débora, viva, que novidades temos? Olá, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo no horário que não é o online, né? Que estaremos ao vivo e a cores, mas sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Valéria. Obrigada ao Daniel, obrigada, Débora, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E nós vamos falar, assim, de coisas muito interessantes, que vai fazer a sua cabecinha começar a falar assim, acho que eu posso experimentar essa terapia, né? Mas, Valéria, eu a conheci já fazem, acho que uns 6 anos, e ela me foi recomendada para fazer um processo terapêutico que eu nunca tinha ouvido falar, que chama-se microfisioterapia. Mas como ela é uma, vamos dizer assim, ela não acha, mas assim, eu acho que ela assim, é a minha bruxa, né? Por quê? Porque ela entende de várias terapias. Ela é fisioterapeuta de formação, mas ela tem também a microfisioterapia e depois ela foi fazer outras formações. E cada vez que ela vai fazer uma formação, então estou lá eu, linda, loira, né? Para fazer parte e poder experimentar. E hoje nós vamos falar do Psyche, mas antes disso, minha querida, conte um pouquinho da sua trajetória. Isso. Bom, como você mesmo disse, Débora, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Mas há 21 anos, trabalhei com muito idoso no começo da minha carreira, trabalhei com muita dor crônica, muitos problemas de coluna, e chegou um período da minha carreira que eu não entendia porque algumas pessoas conseguiam se curar das dores e outras precisavam de fisioterapia praticamente o resto da vida. Eu falava, não, o tratamento é o mesmo, né? O que tem aí que tem a mais, que a gente não está entendendo. E aí eu fui para a acupuntura, e fiz a minha pós-graduação de acupuntura, e ainda tinha um olhar muito comprovado cientificamente, tecnicista, aquele que não, isso que vocês estão falando não existe. Mas aí o universo começou a conversar comigo e me trazer as questões falando, bom, você quer prova? Tá aqui, né? E eu falava, nossa, ok, universo. Eu quase desisti da minha pós-graduação, mas aconteceram eventos que o universo trouxe para mim falando, olha, fica quieta aí, continua. E eu obedeci. E então a minha trajetória desde 2009 foi nesse campo mais sutil, mais energético, compreendendo o ser na sua totalidade, né? E aí eu fui buscando muita coisa e fui tentando aprimorar os meus conhecimentos para eu entender a dor, que não era só física, né? Onde estava essa questão da dor no corpo da pessoa, ou na mente, ou na emoção, ou na energia. E aí, em 2014, eu comecei a estudar microfisioterapia, que agora tem aí em Portugal, a escola de microfisioterapia, e foi me apresentado um mundo de toques sutis e de inconsciente que eu me apaixonei. Então, daí pela frente eu não parei mais, né? Então, hoje eu tenho várias formações, tenho a formação inteira da microfisioterapia, que são vários módulos,
depois eu fiz a leitura biológica, que é baseada nas 5 leis de Dr. Hammer, que também é uma terapia de inconsciente, a gente traz para o corpo essa compreensão que o sintoma é uma manifestação daquilo que a gente vivenciou no inconsciente. E aí eu fiz o Psyche também, que eu vou explicar um pouquinho mais a fundo hoje, mas não parou por aí. Aí foi a psicogenealogia evolutiva para a gente compreender através da nossa árvore, do nosso clã, aonde a gente tem algumas conexões com pessoas que vivenciaram coisas que às vezes não foram resolvidas, né? Então a gente traz essa memória e para a gente trazer essa memória dói na gente, então a gente tem que olhar para esse lugar. Curso de nomes faz parte desse universo, então eu acabei de refazer uma formação bem interessante sobre a decodificação de nomes, porque o nome também não está conosco por um acaso, né? O nosso propósito de clã e nosso propósito de alma tem a ver com o nosso nome. E algumas outras terapias complementares para chegar nesses lugares mais profundos das pessoas, para que a gente consiga trazer para o consciente, mas também fazer com que a pessoa entenda que as ações que precisam ser executadas ou tomadas na vida dela, internamente ou externamente, para que ela saia desse lugar de dor física ou emocional, né? E o Psyche é uma dessas terapias, é uma terapia que eu amo muito, eu sou muito feliz e vejo resultados incríveis com o Psyche. O Psyche é uma terapia que ele troca crenças limitantes por crenças apoiadoras, né? Então, a gente tem algumas já ouvimos falar muito disso, já fazemos nesse mundo quântico e esse mundo de autoconhecimento muitas afirmações, mas a afirmação está onde, né? No consciente. E aí você pode afirmar a vida inteira que eu sou rica e não ser rica, né? Porque o teu subconsciente não tem essa informação. Então, a gente, através de alguns equilíbrios energéticos, é importante falar isso, os equilíbrios, de uma certa forma, são através do corpo, mas eles são energéticos, eles vão trocar uma crença limitante e a gente vai, na verdade, reforçar e colocar dentro das pessoas a crença apoiadora. Então, bem resumidamente, é isso que o Psyche faz. E pode ser em qualquer nível, né? Então, não é só no campo da prosperidade. A gente trata a pessoa com o Psyche, a gente costuma dizer que a gente faz o Psyche com a pessoa e não na pessoa. Porque a gente compartilha uma terapia que dá a ela a responsabilidade e entende que as ferramentas todas de autocura que tem estão dentro dela. E isso é muito legal, né? Então, somos seres que temos todas as respostas, só que essas respostas geralmente estão no inconsciente. Quais são as respostas? Aí a gente vai perguntar para o corpo. Nem eu, nem a pessoa, geralmente, sabemos aonde a gente vai buscar isso, né? Então, pode ser na área de prosperidade, mas pode ser na área de saúde, pode ser na área de relacionamentos, autoestima, poder pessoal, e por aí vai. Bem dizia a Débora, estamos perante uma enciclopédia. Eu falei, eu avisei. Aí, Valéria, então, por aquilo que eu começo a entender, Psyche é algo que, no fundo, vai conseguir estabelecer uma ligação com o nosso inconsciente, né? Fazer a pessoa ter consciência daquilo que está a passar e, no fundo, também conseguindo, digamos que, equilibrar, tratar e
Posso só perguntar, sem obviamente sem estar a revelar grandes coisas, mas posso só perguntar, isso, a técnica é exercida, é feita numa conversa com a pessoa, ela é por toque, é como? Então, a gente vai fazer com a pessoa sim, mas a gente tem um teste muscular que é vindo de uma outra terapia chamada cinesiologia aplicada, né? Então, ela pode ser feita tanto presencialmente, mas também pode ser feita à distância. Eu já atendi, inclusive, pessoas aí de Portugal, atendo pessoas no Canadá, nos Estados Unidos. A Deb, quando foi para aí, também atende à distância. Então, quando a gente envia reiki para alguém, não importa aonde a pessoa esteja, que funciona, né? Certo. A gente tem o cuidado no Psyche de perguntar se é seguro e apropriado, né? É uma premissa. E a gente pode perguntar para a própria pessoa se é seguro e apropriado, né? E ela vai dar a autorização para eu fazer a substituição, e aí eu faço o teste muscular em mim, mas eu faço com ela o Psyche. Ou já atendi algumas mães desesperadas durante a pandemia, que a gente pergunta para a alma da pessoa se é seguro e apropriado. E aí eu tive 2 casos durante a pandemia que nós perguntamos se era e foi autorizado, e nós fizemos com o filho dessas mães sem eles saberem. Né? Como o reiki, às vezes você envia um reiki para a pessoa não sabe. Isso. E o mais incrível é que esses 2, um adolescente e um adulto, eles estavam com problemas emocionais importantes. Um deles estava acamado, inclusive, com depressão profunda. E em 4 semanas, fizemos um intensivão, é importante falar, que nesse momento, com esse quadro, eu fiz questão de fazer uma sessão por semana. Geralmente, o Psyche, ele tem eu deixo um intervalo de 15 dias, mas nesse caso, eu sugeri para a mãe fazer uma vez por semana, e em um mês ele estava outra pessoa sem saber que a gente fez o Psyche. Então, quando é seguro e apropriado para a alma da pessoa receber esse equilíbrio, né? A gente faz. Então, é lindo o processo, porque, na verdade, a gente vai buscar limpar na pessoa todas as crenças que ela tem e que ela limitam ela na vida, né? Então, tem algumas que a gente pergunta para o corpo, por exemplo, crença apoiadora e crença limitante. Então, eu me amo, eu me odeio, eu sou capaz, eu sou incapaz. E se uma crença limitante, eu me odeio, existe, como é que a pessoa vai conseguir se amar, né? E esse me odeio, ele não é consciente. Não E é. aí, baseado em tudo, eu posso falar, quando vocês quiserem me interromper, vocês me interrompam. Eu adoro falar, gente. Então, quando esse eu me odeio, ele não é consciente, obviamente que não é, a maior parte das vezes não é, né? Ele pode estar simplesmente de uma rejeição na hora que a mãe engravidou e que naquele momento ela não poderia ter um filho, ela achava que não era a hora de ter um filho. E mesmo que ele nasceu, claro, né? Não houve uma interrupção da gravidez, mas em algum momento uma emoção, um sentimento de rejeição. E não é consciente, porque o bebê não tem consciência de nada disso, mas ele recebe essa informação da mãe, que por uma questão talvez de dificuldade, talvez de um abandono de um pai ou de uma situação onde seja muito difícil não ter pai, enfim, ou uma adolescente que fica grávida e os pais eles rejeitam a gravidez da adolescente. Então tem múltiplos
cenários que podem estar envolvidos numa crença nessa e a pessoa não sabe que tem a crença. Eu me odeio, né? Porque ela sofreu uma rejeição ali na hora da gestação. E isso fica marcado no nosso corpo. E a gente não, às vezes, não tem consciência e nem vai trabalhar na terapia isso, porque a gente não sabe que a gente vivenciou isso, né? Então, são esse tipo de crenças que a gente vai fazendo. Eu gosto da palavra faxina, eu entendi por que eu gosto da palavra faxina esse final de semana, entendendo um pouco o meu nome, né? Mas, enfim, uma faxina corporal e uma faxina mental, né? Vamos tirar como camadas de cebola todas essas crenças limitantes e fazer com que essas crenças se tornem apoiadoras e que você viva uma vida mais leve, uma vida tranquila, com mais felicidade, com mais capacidade de evoluir com você mesmo e com os outros e com o mundo. E também tem a questão da leveza, né? Que dá, você fica mais leve. E assim, uma sessão do Psyche não é uma sessão que você acha assim, vou trabalhar aí, uma questão, né? E aí o seu corpo vai respondendo, né? Então, assim, tá forte, tá fraco, né? Então, vai, resolveu, não resolveu? E isso pode, e aí você vai precisar passar em cima daquela questão que está sendo tratada, quanto tempo for necessário. Então, assim, nenhuma questão, ela é pura e simples. Ela tem uma complexidade aonde, através também do Psyche, você fica leve. Não tem aquele peso, aquela coisa que às vezes você vai tratar uma questão, 6 sessões de terapia para você organizar aquilo. Não. E também... E como ela é subjetiva, Exato. a gente não entra na dor. Isso é importante falar, né? Então, se você vem, por exemplo, hoje eu tratei uma questão de comportamento com álcool. Eu não vou entrar nos momentos de dor da pessoa. Eu não preciso entrar com Psyche. Existem outros complementos e outras terapias que eu uso quando eu acho necessário, que essas terapias, elas limpam algumas emoções e a gente pergunta para o corpo sempre se é necessário a gente saber alguma coisa, e a gente data. E nessa data a pessoa vai buscar algum evento. Mas a pessoa não precisa reviver os eventos com esse tipo de terapia do inconsciente. Eu gosto de chamar de terapias do inconsciente. Via corpo, mas são terapias do inconsciente de qualquer maneira. Porque a pele também, ela representa o nosso sistema nervoso autônomo, que representa o nosso inconsciente. Então, estamos todos no mesmo lugar, né? Entendendo que o falar, ele só vai justificar aquilo que a gente não sabe nesse momento. Então, a gente pergunta para o corpo, a gente não pergunta para a pessoa, não precisa ficar conversando muito com a pessoa. Óbvio que existem momentos que a gente pega a informação e fala, olha, você está vendo que, né, tem a ver com isso? E a gente faz links, mas não é necessário explorar muito, não é uma sessão de psicoterapia, é via corpo. Então, eu não sou psicoterapeuta, eu sou fisioterapeuta, então as terapias que eu trabalho são do inconsciente através do corpo. À distância ou presencial. E a Psyche é uma delas. E, Valéria, por aquilo que eu estou a entender, ela é muito extensiva, não é? É muito abrangente, é muito generalizada. Basicamente, é quase como se seja possível tratar qualquer bloqueio, qualquer situação com a técnica, é isso? Sim. Então, por exemplo, eu quero trabalhar a minha questão de escassez. Vamos lá. E aí eu vou perguntar, por exemplo, é um exemplo, tá? Se essa escassez da pessoa tem alguma mensagem para ela.
É um dos equilíbrios que a gente faz. E aí, o corpo dela, com o teste de cinesiologia aplicada, ele vai me direcionar aonde eu vou na crença limitante. Nesse caso, a gente vai sempre questionar as crenças apoiadoras. Então, por exemplo, eu vou trabalhar prosperidade. Vou pegar aqui uma frase de prosperidade, porque eu gosto muito de dar exemplo para as pessoas entenderem como funciona, né? Então, eu vou perguntar para o corpo: olha, o equilíbrio que tem que ser feito o melhor equilíbrio está na prosperidade? E aí o teste muscular vai dizer sim ou não. Se for sim, eu pergunto de 1 a 6, que a gente tem 12 frases básicas nesta questão. Aí é 1? Não. É 2? Não. É 12? É 11? É. Aí eu falo, opa. Aí eu falo para a pessoa, repete comigo essa frase. E aí ela vai repetir. Então, no caso, a frase 11 aqui na minha apostila é: eu recebo e aceito dinheiro com amor e gratidão. Se der fraco, é porque ela não acredita nessa frase. E aí, em cima dessa frase, eu vou perguntar se é seguro e apropriado fazer um equilíbrio para esta frase. E aí eu vou dar o leque de equilíbrios que eu tenho na própria técnica para o corpo escolher que equilíbrio que ele gosta, que ele precisa. Então, na verdade, a gente pergunta tudo para o subconsciente. É como se a gente tivesse com um cardápio e aí eu falo para ele assim: olha, você escolhe. Okay. E Valéria, nessa vossa técnica, eu pergunto isso porque eu tenho formação em Touch for Health, e o Touch for Health trabalha com kinesiologia e trabalha com a parte de meridianos. Então, a pergunta é: vocês depois também mergulham na parte dos meridianos, no equilíbrio de meridianos, ou trabalham só exclusivamente com a questão do inconsciente? Não, a gente trabalha, existem pontos com crenças num dos equilíbrios que estão nos meridianos, né? Mas, basicamente, o trabalho do Psyche é através de crença apoiadora e crença limitante. Então, nesses meridianos, a gente pergunta, a gente faz a pessoa repetir a crença apoiadora e testa, e faz ela repetir a crença limitante e testa. Se a apoiadora estiver forte e a limitante estiver fraca, tá ok, tá em equilíbrio. Porém, se der algum resultado diferente disso, que pode ser as duas fortes, uma fraca e uma forte, a gente vai equilibrar esse ponto do meridiano e aí a gente vai fazer um equilíbrio energético para esse ponto. Até que ela... Então, a gente retesta, tudo a gente retesta, né? Porque o corpo é soberano nisso. Então, se no final do equilíbrio o teste dá fraco, a gente vai repetir. Mas se no final do equilíbrio o teste der forte, é porque o corpo dela integrou essa crença apoiadora que eu coloquei. E que ela repetiu e que a gente fez o equilíbrio. Então, eu acho isso maravilhoso no Psyche, porque hoje a gente fala tanto de crença, tanto de mudar o mindset, tanto de mudar tanta coisa, e a gente vê tanta gente repetindo tanta coisa e não saindo do lugar, né? E tem vontade de sair. Então, são anos, às vezes, escutando mantra, escutando uma série fazendo uma série de tentativas para que você consiga limpar esse subconsciente. E numa sessão, você pergunta se é seguro e apropriado e o corpo responde dessa maneira mais fácil, né? Da gente estar em congruência do inconsciente com o consciente e ser capaz de limpar essas memórias que às vezes não são nossas, né? Às vezes são dos nossos antepassados. A gente está no campo morfogenético, a gente está ali no sistema familiar também. Se eu herdei alguma memória, tem um porquê disso, né? Tem um para quê.
E tem também uma questão mais forte, né? Da gente entrar nesse campo e limpar. Então, às vezes, só repetir crenças não adianta. Então, para mim, é fantástico por conta disso. E os resultados, né? Então, hoje, por exemplo, essa minha... A gente no Psyche não fala paciente, apesar de eu ter eu tenho ainda uma mania de falar por questões da quantidade de tempo que eu sou fisioterapeuta, mas parceiro, cliente, né? Porque aí a gente tem uma parceria e não a pessoa está passiva e eu estou ativa. Então, é uma troca. Mas ela tinha uma compulsão alimentar importante há muitos anos, já fez cirurgia bariátrica 2 vezes, emagreceu, engordou, emagreceu, engordou, emagreceu, engordou, e não conseguia trabalhar essa questão de compulsão alimentar. E hoje, ela me contou que ela fez um exame e ela detestava fazer atividade física. Nós fizemos uma crença para isso. Ela não acreditou que ia mudar alguma coisa. E hoje ela faz atividade física 6 vezes por semana, sem estresse, foi fazer porque quis. E ela emagreceu 7 quilos de gordura e engordou 1,5 kg de músculo fazendo atividade física. E ela está super bem, sem compulsão. Então, é um trabalho, né? É uma junção de terapias. Eu não faço só o Psyche, é importante dizer, mas um resultado de que ela está buscando isso há mais de 40 anos. Então, é muito lindo fazer parte desses processos de evolução, né? Porque não é só a parte física que melhora, é a vida da gente que melhora, né? Quando a gente compreende esses processos profundamente e vai compreendendo todas essas questões que a gente tinha com a compulsão, onde faltava dentro de mim, que eu jogava na comida, o que faltava, né? Melhora a autoestima, melhora poder pessoal, melhora relacionamentos, porque você deixa de comer as sensações, as ansiedades, então melhora tudo. Então, realmente, eu sou, assim, suspeita para falar, porque eu amo trabalhar com isso. Mas eu achei muito interessante o que você falou agora há pouco, que é a questão de que ela foi para o processo e do tipo assim, imagina se isso vai funcionar, né? Então, assim, independente da pessoa acreditar no resultado ou não, ele funciona, porque é aquela conexão de alma, né? Porque a tua alma tá entendendo o comando. É como esse rapaz que saiu da cama sem saber que a gente estava fazendo. Exatamente. Ele nem sabe que a gente tratou. Aí depois da 4ª sessão eu falei para a mãe, olha mãe, o negócio é o seguinte, a próxima, se você quiser fazer, você vai contar para ele que a gente fez e vamos ver se ele quer. Porque aí tem que ter uma hora, a gente tira a pessoa daquele estado mais grave, mas a pessoa tem autorresponsabilidade. Então, a gente também não pode ser muleta, a gente tem que compartilhar e fazer né? A responsabilidade sempre está dentro de nós sobre qualquer processo que a gente vai trabalhar. Então, precisa ter a autorresponsabilidade dentro desse processo, sim. Principalmente porque o resultado é a colheita daquilo que você efetivamente se permitiu mudar, né? Para sair do auto-boicote, para sair daquele lugar da vítima, muitas vezes. Porque tem pessoas que vão para uma sessão e falam assim, mas aconteceu tal coisa, não sei o quê. Aí quando você vai ver assim, ela é totalmente responsável por aquilo, né? A maior parte das vezes, aliás, eu diria que a 100% das vezes a gente é responsável, mas às vezes a gente não consegue sair sozinha desse processo de vitimização. Exatamente. Então, é um empurrão, mas também a gente não pode ficar num lugar
aliás, hoje é incrível como é a sincronicidade, né? Uma amiga minha me mandou uma paciente dela, e aí eu virei para ela e falei assim: escuta, é a segunda desse jeito que você está me enviando. Qual é o problema que está em você de atrair esse tipo de paciente, né? Que a gente sempre olha, sempre são os espelhos. Exato. Então, a gente tem uma hora que a pessoa precisa crescer e andar com as próprias pernas, né? Então, todo esse processo de terapias do inconsciente, de terapias integrativas, me ensinou de uma maneira linda que a coisa mais importante que a gente tem é fazer o paciente se dar alta, né? É uma alegria. E aí implica uma série de questões inconscientes do terapeuta também achar que, se ele começar a dar responsabilidade para a pessoa, ele vai ficar sem cliente. Então, é um lugar de medo do terapeuta também, né? E a gente tem que olhar para isso. Então, quando a gente quer a liberdade, e deles e a nossa tem que ser coerente, tem que ser congruente com esse consciente que fala, vai, né? Você pode, eu tô te dando, eu sou uma ferramenta de te mostrar, de te elucidar o caminho, e estou aqui de mãos dadas com você por enquanto, para que te leve para esse caminho e siga junto com você, mas uma hora você vai andar sozinho, porque isso é crescer, isso é virar adulto, né? Valéria, eu sou um defensor, aliás, todo o trabalho que eu desenvolvo enquanto terapeuta está sempre muito ligado ao inconsciente e está sempre muito ligado a todo esse comportamento. Eu sou um grande defensor de que o resultado do nosso exterior está sempre muito compatível com aquilo que nós somos interiormente. E a questão que eu te vou colocar agora, Valéria, é uma questão, por exemplo, por aquilo que eu estou a entender, também é possível tratar, através da Psyche, questões como, lembrei-me agora das crianças, é um tema que infelizmente tem sido um tema tocado em Portugal, e eu acho que pertence ao mundo inteiro, que é o bullying das crianças na escola. Em Portugal, cada vez mais começa-se a ouvir a falar mais sobre isso, até porque as próprias escolas também estão mais atentas, os próprios professores, os próprios vigias também estão mais atentos às crianças, e começamos a perceber isso. E isso é um tema que cada vez tem vindo a crescer muito. É possível, através da metodologia da Psyche, podermos ajudar estas crianças? Sim. A partir dos 6 anos de idade, a gente pode fazer com a criança, né? Porque ela já tem um pouco de discernimento para a gente fazer isso no corpo dela, ou à distância, mas com ela. Mas podemos fazer através da mãe ou do pai ou do responsável também. Mas compreendendo, né, que existe uma questão quando a gente fala de bullying, a gente fala de comportamentos desse tipo, de crenças da família. Como que esse pai e como é que essa mãe, eles estão abordando e lidando com isso também? A gente precisa olhar maior, né? Então, às vezes, não é só necessário fazer com a criança, mas sim com a família. E, às vezes, não. Eu já atendi uma mãe que veio com uma amiguinha da minha filha, que eu identifiquei que realmente tinha alguma coisa ali e doeu em mim, porque eu também já tive experiência de bullying na infância, então a gente não quer que a pessoa passe por essa dor, né? Mas existe uma reverberação eletromagnética. Para que eu atraio essas situações quando elas são repetidas, né? Então, é uma manifestação
do inconsciente, dizendo para a gente que tem alguma coisa ali que precisa trabalhar de autoestima, que precisa trabalhar de autoamor, precisa trabalhar de poder pessoal, de abandono. Muitas vezes tem muita questão relacionada a abandono em crianças que sofrem de uma maneira geral, que são mais frágeis, vamos dizer assim, num comportamento desse, que sofrem com o comportamento do outro. Então, quando a gente fortalece esse lugar, essa emoção, o jeito que a pessoa se sente com ela mesma, pode falar o que quiser, né? É como a gente se comporta como adulto também. E o adulto que sofre com isso também, essas perseguições, ele também deve ter isso, e não tratou, né? Que tipo de gente que a gente atrai? Que tipo de gente que a gente se relaciona nas nossas convivências familiares ou no trabalho? Que tipo de pessoa que vai olhar e vai responder nas minhas redes sociais? Até isso, né? A gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, por que a gente está vibrando isso? Porque a gente acredita que a gente é isso, lá no inconsciente. Ou o nosso corpo tem marcas disso, né? Porque falar que a gente acredita nisso, eu acho que não é bem não é exato, né? Porque quando é um feto, você não vai acreditar em nada, você sente aquilo. E não tem aonde você pesquisar isso na sua vida se não for via corpo. Agora, me diz uma coisa, Val, em relação a esse tratamento, ele pode ser feito à distância também ou precisa ser presencial com a criança? Não, pode ser feito à distância. Então, eu vou perguntar na frente da mãe se é seguro e apropriado eu substituir a criança. E aí, se for seguro e apropriado, a gente pode substituir. E aí eu faço os equilíbrios em mim, com a mãe ou responsável, o pai olhando, né? Então, e aí a gente vai para o responsável também, pela criança, compreender alguns aspectos como ela está se sentindo, como ela vivenciou isso e talvez as causas. A microfisioterapia, ela é mais certeira, ela é mais exata em causas, né? Ela dá datas, inclusive. O Psyche, ele vai mais numa questão abrangente, porém tão profunda quanto, né? Quando é um tratamento, mas ele não é tão não tem uma informação tão exata, mas funciona do mesmo jeito. Eu digo que é complementar e funciona. Mesmo só o Psyche, tem coisas incríveis que eu faço só com o Psyche, que eu sou apaixonada por essa técnica, então eu acho que ele é muito eficaz mesmo. Claro, não é uma panaceia, como a gente diz, não é tudo que trata todo mundo, né? Porque senão a gente teria uma técnica só, ninguém mais ia estudar nada. Mas ele é muito gostoso, é fácil e divertido passar por uma sessão de Psyche. Me diz uma coisa, eu já sei como você chegou lá, mas como é que você descobriu o Psyche? É isso. Olha, é a caminhada do buscador, né? Então, nessa jornada que a gente começa a falar de microfisioterapia, a tratar de microfisioterapia, a gente começa a querer complementar, entender mais esse inconsciente na sua totalidade. Obviamente que mas a gente vai buscando mais ferramentas, né? E a micro, por exemplo, ela não trata tanto de coisas relacionais, ela não trata de questões de crenças limitantes de prosperidade. Então, quando eu vi o Psyche, eu falei, uau, eu preciso dessa técnica, porque, primeiro, a gente trata na gente
para depois as pessoas virem buscar onde a gente já chegou, né? Então, ninguém trata onde não foi. Exato. Então, quanto mais você visita essa profundidade, visita as suas dores, visita as suas questões, e, obviamente, a gente só para de fazer isso o dia que a gente morre, que a gente transcende de plano lá, eu não sei como que é, mas aqui não tem jeito, né? A gente vai olhar para essas questões a vida inteira, mas a gente vai aprofundando, a gente vai compreendendo mais cada vez que a gente faz algo com a gente mesmo. Então, eu fui de peito aberto, foram 12 dias de imersão, e foi lindo, e eu me trabalhei muito, continuo me trabalhando com o Psyche, e eu acho que ele me fez mudar de lugar. Então, eu acho que é isso que você está querendo que eu conte, Debbie. Estou pensando aqui, o que a Debbie está... Então, como é que você chegou? Então, assim, eu sei que foi através da microfísio, né? Sim. Eu me lembro depois que você estava super empolgada, Debbie, você precisa experimentar. Né? Então, o Instituto Salgado, ele traz muita coisa interessante, muitos cursos, tal. Então, eu já fiz ciclos e memórias com uma belga chamada Josie Cromer, eu já fiz várias terapias internacionais com o Emmanuel Corbel, que é francês também, que é a leitura biológica, e aí a gente vai integrando todos esses conhecimentos e vai olhando mais fora da caixinha ainda, né? A gente já olha, mas a gente vai olhando e vai integrando essas terapias. E o mais interessante, olha só, né? Uma coisa que eu tratei no Psyche, a coisa que eu mais queria tratar no Psyche quando eu fiz, foi a minha dificuldade de falar em público. Exatamente, aí que eu queria que você chegasse. Falei. E hoje eu sou uma faladeira, gente, adoro falar, não tenho problema nenhum com isso, mas hoje, eu encontrei um amigo esse final de semana que ele é um grande amigo meu pessoal e há 7, 8 anos atrás ele queria me incentivar a fazer vídeos, tal. Então, ele é editor e ele colocou uma câmera na minha frente, montou aquele equipamento todo. Gente, eu tinha ainda bem que eu levei toalha e que eu levei mais trocas de roupa, porque eu suava, eu tremia na frente da câmera de um jeito que, assim, olha, foi uma sofrência absurda. Nós ficamos 4, 5 horas para fazer vídeos de minutos e era uma sofrência. Então, você vê que eu sou um exemplo prático aqui, ó. É fácil e divertido falar em público. Eu acompanhei esse pedaço. Por Você isso lembra como eu sofria, né? Eu lembro. Sofria de verdade. Eu acho que é um dos grandes sofrimentos da humanidade, né? Por quê? Porque a gente sofre para falar em público, porque a gente tem medo de rejeição. É um medo profundo, eu preciso pertencer. E se eu colocar minha cara a tapa, ai, meu Deus do céu, e se alguém me rejeitar? Eu não vou dar conta. Exato. Né? Então, segundo uma pesquisa aí que eu li outro dia, ele ultrapassa o medo da morte. O medo de falar em público é mais forte do que o medo da morte. É muito interessante. É muito louco isso, né? Valéria, há pouco tu também falavas sobre outra terapia que estás a complementar, que é a microfisioterapia. Microfisioterapia. Queres falar pouco sobre? Vamos lá. A microfisioterapia, ela é uma terapia manual. Micro vem de toques sutis, né? Ela vem da França, então são 2 fisioterapeutas, osteopatas franceses.
o Daniel Grosjean e o Patrick Benini, eles ainda estão vivos. E eles, nos anos 80, começaram a estudar alguns mapas de embriologia, porque eles não estavam muito satisfeitos com o resultado que eles tinham com a osteopatia. Então, essa técnica ainda está em evolução, né? A gente ainda tem páginas que eles ainda fazem. E é uma técnica que, através do corpo, a gente vai buscar marcas através de mapas. A gente vai buscar essas marcas que ficam, que podem ser pré-concepção, concepção, gestação, nascimento, infância até os dias de hoje, e mais 4 gerações antes da gente. Então, se eu, por exemplo, sou imigrante, como sou, descendente de imigrante, de alguém que vivenciou um sofrimento por ter deixado o seu país de origem, deixado uma pessoa, às vezes pai e mãe, às vezes irmão, às vezes a própria família, a esposa, filhos, para vir tentar uma vida melhor, porque ali tinha muita dificuldade, tinha muita fome, como essas que a gente vai buscar na micro. E a micro a gente tem uma avaliação, né? Então tem um questionário já mais na área da saúde mesmo, de sintomas físicos e emocionais, e aí a gente vai fazer uma leitura de sintomas no corpo da pessoa, e através dos mapas a gente vai estimular a pessoa como se fosse uma homeopatia com as mãos, para que o corpo resolva. Então a gente só estimula. E aí o corpo ele vai, depois de um tempo, obviamente, reequilibrar essas questões que foram vivenciadas e vai liberar. Daniel, é fantástico, sabe por quê? Porque você dá o tema, né? Então, assim, como eu já fiz algumas sessões, então eu posso dizer. Então, vai lá, né, vai começar por algum... Eu vou só dar esse exemplo. Então, aí parou aqui. Aí ela vai testar e vai perguntar assim para você. Ela contou assim, em 4 meses atrás, você passou por uma situação dessa? Aí você fala assim, estava comigo, né? Ou seja, e o mais fantástico de tudo é como se conserta, ou seja, como é que o toque, né? Depois vai fazer lá eu estou fazendo assim, mas é quase estimulação. isso. É tipo uma esfregadinha, assim. Né? É exatamente no seu corpo, e a única coisa que é para você fazer depois da sessão é tomar muita água. Isso é importante. Por quê? Porque aí o organismo começa. E é muito inteligente, é fantástico. Bom, eu sou muito fã, então eu sou suspeitíssima. Não, eu já tive dor no joelho, tá? Assim, do nada, e aquilo era totalmente emocional. Aí ela vê, né? A gente vai lá no consultório, faz todo o procedimento, não sei o quê. Acabou. Então, assim, dores que eu já tive que eram inexplicáveis. A gente já tratou pré-concepção, a gente já tratou trauma intrauterino, já trabalhou uma série de coisas. Então, assim, eu sou muito fã dessa mulher, do trabalho que ela faz. E eu sou sua, então estamos kits aí. Os nossos trabalhos se complementam de alguma forma, né? Porque é a profundidade. E, Valéria, ok, aí no Brasil nós sabemos que as pessoas te podem contactar, podem ter contigo, quer dizer, o Brasil é muito grande, mas se as pessoas te quiserem encontrar, se quem está aqui da parte de Portugal que vai ouvir o nosso direto, vai ouvir a nossa entrevista, se as pessoas te quiserem contactar, como é que isso é possível? Sim. Não tenho problema nenhum de morar em Portugal, hein, gente? Estou brincando. Vou atender aí, não tem problema. Isso. Mas brincadeira à parte. Instituto Soma, então o meu Instagram é @Instituto SOHMA, o Soma com H, né?
E é a via mais fácil hoje da gente entrar em contato. Então, sigam a gente lá. E se vocês quiserem marcar uma consulta, alguma coisa, a gente responde no direct e marca. E aí a Stephanie, que é minha secretária, que me ajuda aqui, a gente marca uma sessão online, né? E é super tranquilo, super tranquilo. E já agora também para as pessoas perceberem, Valéria, quanto tempo pode durar uma sessão? Bom, obrigada, Daniel. Era uma coisa que eu esqueci de falar. A sessão dura 1h30. Ok. Né? Okay. A sessão dura 1h30. Em 1h30 a gente tem bastante coisa aí para a gente poder fazer. E é muito gostoso, né? Trabalhar com... É o meu propósito, né? Então, quando a gente trabalha com o que a gente ama e pode... tirar uma camadinha de cebola por dia de cada um e deixar a vida um pouquinho mais leve, não é trabalho, né? É propósito, a gente fica feliz em fazer isso. Concordo. Sinto mesmo. Somos felizardos, né? E que todos trabalhem por propósito, e não porque não deixa de ser um canal de estresse, né? A gente acordar de manhã e preciso trabalhar. Então, que os nossos olhos brilhem, e é possível, né? E é possível a gente trabalhar encontrar o nosso propósito de alma. Para isso, a gente tem que encontrar o nosso propósito de clã primeiro, entender o que a gente veio fazer nessa família, né? Que nos acolheu, e para que a gente consiga evoluir para o mundo e fazer o que a gente ama e compartilhar com os outros aquilo que a gente ama. Com certeza. Mas um passarinho me contou, assim, passarinho do Guiding Voices, né? Que você vai dar um workshop no próximo ano a respeito do Psyche. É isso mesmo? Confirma a informação? Então, o Psyche, a gente tem uma questão de patente, né? Então, eu posso sim dar um workshop sobre o Psyche, mas o que eu estou montando para o próximo ano é uma compreensão mais profunda sobre nomes, né? A decodificação de nomes. Porque eu acho que a gente que gosta de se aprofundar nesse subconsciente e compreender que nada acontece por um acaso nesse universo e a gente está conectado com todos esses sinais, saber mais sobre o nosso nome nos empodera daquilo que a gente veio fazer nesse planeta. Então, é muito interessante esse estudo, essa análise simbólica, etimológica, é uma análise profunda que conecta a gente com a nossa alma, né? Muito bem. E quando a gente equilibra isso, entende isso, e às vezes existem nomes que têm mandatos muito fortes, muito pesados. Esse final de semana a gente estava conversando sobre isso, e eu tenho uma tia que ela tem um caderno de nomes esquisitos. Como que é em Portugal? Esquisito mesmo, ou tem outra palavra? É esquisito. E aí, um dos nomes que a gente estava falando é que está escrito no livro da minha tia, que a mulher chamava-se Merdância. Nossa! Então, a gente começou a discutir o que ela veio fazer nesse mundo, né? Olhar para todas aquelas sujeiras do clã primeiro, e para limpar essas sujeiras do clã, né? E depois, essa pessoa numa empresa, ela pode ter um poder enorme de olhar e ver o que está errado, né? E trazer para isso uma pessoa que ela vai ali buscar as sujeiras que tem, e vai trazer e vai falar, olha, está errado aqui, aqui, aqui. Então,
quando a gente começa a compreender o mandato do nosso nome e se empoderar disso, nenhum nome é ruim, né? Nenhum nome é por um acaso, nenhum nome é feio, né? Então, o Merdância, na verdade, eu tenho muito a ver com Merdância, porque eu sou escorpiana. O escorpião, ele vai cheirar mal, ele vai lá na profundidade buscar a sujeira, né? Então, olha só por que esse nome me chamou a atenção, porque eu, na verdade, no meu mandato também tenho essa função de cumprir isso daí. E Exatamente. já transcendi isso, né? De uma certa forma. Mas quando a gente compreende o que esse subconsciente, esse inconsciente e todo o universo, né, nesses sinais, fala com a gente, é lindo, né? Porque a gente acha um propósito para tudo. E a gente entende como a gente vive, permeia isso de uma forma que a gente pode se ressignificar e dar propósito a tudo. Existe uma frase que diz que tem gente que acredita, que espera um milagre para entender ou acreditar que o milagre exista. E tem gente que acha que tudo que acontece é um milagre. Se eu não me engano, é uma frase do Einstein. Eu sou da turma que acha que tudo é um milagre. Muito bom. Ótimo. Valéria, foi totalmente enriquecedor este nosso direto. Foi fantástico conhecer alguém com técnicas talvez ainda pouco divulgadas no mundo, mas que deveriam estar bem mais divulgadas, sem dúvida. Que eu acho que hoje em dia o mundo começa a estar mergulhado numa série de novas técnicas super inovadoras, mas que ainda existe um bocadinho, isto é uma opinião muito pessoal, existe um bocadinho este conceito mais de dinossauros, que o antigo é que é bom e o inovador não tem espaço. O novo nunca há espaço para o novo e acabamos sempre por achar que o antigo é que é o válido. Mas eu sou defensor do novo, eu sou defensor do inovador. Por isso, hoje fiquei super mega contente por perceber que realmente as pessoas no mundo não estão quietas, não estão paradas. Existem pessoas que estão dedicadas à evolução, porque isto sim para mim é evolução. Estão dedicadas à evolução e estão dedicadas realmente a trazer coisas novas ao conhecimento das pessoas. E não só porque eu também sou, como eu disse há pouco, eu sou verdadeiramente um crente de que tudo passa pelo inconsciente, e no dia em que nós soubermos realmente criar uma linguagem com o inconsciente, certamente deixaremos de ser seres humanos e passaremos a ser outra coisa qualquer. Por isso, muito obrigado, foi super mega fantástico ter-te aqui hoje. Obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento, pela tua partilha, por tudo aquilo que nos trouxeste aqui hoje. Estou verdadeiramente apaixonado por todo o conceito em si. A gente depois há de falar um pouco mais numa oportunidade e aprofundar aí um pouco mais esses conhecimentos, mas muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel, eu que agradeço, Deb, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse trabalho e pelo seu público poder me escutar, e agradeço também a oportunidade de poder fazer isso na minha vida e na vida dos outros, né? Então, sou muito grata a estar neste lugar e poder cumprir esse mandato e esse propósito, que é a gente trocar crenças limitantes e colocar crenças apoiadoras. Muito bem. Muito obrigada, querida. Então, você que está vendo a nossa entrevista, deixe seu like nos nossos canais, certo? E siga Instituto Soma, com H Soma, né? Daniel Fernandes, Débora Jazini, ou seja, deixe seu clique e faça a nossa vida mais feliz, porque afinal de contas, vocês fazem parte do nosso coração. Então, muito obrigada e até o próximo Tarot News Interview. Muito obrigado. Grande beijo. Um beijo.